Oi, gente, tudo bem? Como esse programa vai ser reprisado, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para vocês. Então, nós estamos aqui aproveitando uma situação ótima que foi o lançamento da campanha nacional de vacinação contra o HPV. Então, a gente aproveitou essa oportunidade que nós estamos tendo para falar sobre o HPV. O que é o HPV? Muita gente não sabia e muita gente, mesmo com a campanha aí no ar, ainda não sabe o que é HPV. O HPV, na verdade, é uma sigla, né, do papilomas vírus humano, que é uma doença sexualmente transmissível, né, e ela é uma doença transmissível por contato. Então, às vezes, não precisa ter a completa penetração. Só o contato já do genital com genital ou o sexo oral, né, a boca com genital, também causa a transmissão do HPV. Então, são vários tipos de HPV. Nós temos mais de 150 subtipos de HPV. 40 deles são anogenitais. E a gente tem os de alto risco, de baixo risco, né, e de moderado risco. E esses tipos de HPV, eles causam algumas doenças. O pessoal fala muito do câncer de colo de útero, porque é a doença mais grave e é a que mais acomete, né? 70% dos casos de câncer de colo de útero são acometidos pelo HPV 16 e 18. Então é o que mais dá medo na gente, é o HPV 16 e 18, por causa dessa incidência alta de câncer de colo de útero. Mas a gente também tem o câncer de boca, o câncer de pênis, o câncer de ânus, ou câncer de laringe, de vulva, de vagina. Então não fica só no câncer de colo de útero. E tem as verrugas genitais, que 90% das verrugas genitais, elas são causadas pelos tipos 6 e 11 do HPV. Né? Então, o que acontece? A grande maioria das pessoas sexualmente ativas, elas já tiveram contato com o HPV e algumas, não, a maioria, né, na verdade, não vai acontecer nada, vai ser exposta ao vírus e não vai acontecer nada. Uma pequena parte vai ter as verrugas genitais e uma outra pequena parte vai ter o câncer de colo de útero ou outro tipo de câncer com menor incidência ainda, porque a maior incidência vem as verrugas, depois o câncer de colo de útero, depois o câncer de pênis, com 40% mais ou menos. Então, na verdade, se o seu sistema imunológico estiver muito bom, você pode até entrar em contato com HPV e, de repente, não ter nada. Né? Como eu disse, a transmissão é via sexual. Então, tem muita gente que vira e pergunta: ah, mas e se eu usar calcinha, roupa íntima, toalha ou vaso sanitário, será que eu posso pegar o HPV assim? Olha, 99% dos casos a transmissão é sexual. Esses 1% e esse tipo de questionamento não tem comprovação científica. Então, a gente fala que é uma doença sexualmente transmissível. Né? Os sintomas do HPV é um pequeno problema, porque o HPV ele é sorrateiro, né? O que acontece? Ele é silencioso. Fora as verrugas que você vê, a verruga, ou você sente, você toca, né? O colo do útero mesmo, como é que você vai sentir essa verruga? Ou mesmo, às vezes não tem nem verruga, é uma lesãozinha, não tem como você saber. É só com o Papa Nicolau, que é o famoso preventivo, né? Então, como o que a gente fala, às vezes pode ter até uma ardência ou um pouquinho de corrimento, mas isso não é característico de HPV. Você pode ter alguns processos inflamatórios que também podem causar um pouco de corrimento ou um pouquinho de coceira e não ser HPV. Então, não tem uma coisa específica para falar: ah, eu estou sentindo isso, eu estou com HPV. Né? Então, você tem que correr atrás para escolher o seu Papa Nicolau, o seu preventivo, porque aí é que a gente vai descobrir se existe ou não uma lesão precursora de câncer, uma lesão que vai te causar câncer, uma lesão feita pelo HPV. E o principal, então, é a prevenção.
né? A gente tem que prevenir com o quê? A camisinha, em primeiro lugar. Eu falo que para prevenir mesmo seria se ninguém fizesse mais sexo. Como isso é impossível, então a gente tem que pensar as alternativas, né? A camisinha, sendo que a camisinha ela vai prevenir uma certa parte, porque como a gente conversou antes, como é um vírus transmitido por contato e não precisa ter penetração, o que acontece? Aquela região ao redor da camisinha, né, onde a camisinha não entra, né, ele em volta, se tiver alguma lesão por HPV, pode transmitir também. E também manusear aquilo na mão, a mão naquilo, também pode levar ao HPV, né? E essa campanha de vacinação, ela veio para mostrar o que é o HPV e o que acontece. Eles colocaram, o Brasil, ele disponibilizou para gente a vacina quadrivalente, porque tem 2 tipos de vacina, porque é a bivalente e a quadrivalente. A bivalente, ela é contra o HPV 16 e 18, e a quadrivalente, o 6, o 11, o 16 e o 18. Então a quadrivalente, que é a que nós temos aqui no Brasil, ela vai prevenir contra as verrugas genitais e vai também prevenir contra o câncer de colo de útero, né? 90% das verrugas, 70% do câncer de colo de útero. Então, eles colocaram que esse ano, pelo menos, vai ser aplicada a vacina para meninas de 11 a 13 anos de idade, né? Por que de 11 a 13 anos de idade? Né? Na verdade, eles colocaram esse período porque eles imaginam que nessa fase a menina ainda não teve contato não teve relação sexual, né? E então, quando você não tem relação sexual ainda, você tem uma resposta imunológica muito melhor, você vai ter uma eficácia da vacina muito melhor. Você vai produzir anticorpos contra o HPV e quando você tiver contato com aquele tipo de HPV, você vai, com seus anticorpos, combatê-lo, né? Só que, então, quem já teve relação não pode tomar vacina? Não, pode sim. Por que pode? Porque às vezes a pessoa teve relação a vida inteira e não teve contato com esses tipos de HPV, com 6, o 11, o 16 e o 18. Pode ter tido com outro tipo de HPV, mas não com esses. Então você vai ser prevenida contra esses tipos de HPV. Até mesmo quem já teve HPV pode tomar a vacina, porque a gente não sabe qual foi o tipo a que ele foi exposto, né? De repente ele teve um HPV do 16, ou às vezes foi um 33, e aí? Se você tomar a vacina, você vai estar vai ter a prevenção desses tipos de HPV, né? E agora, na verdade, a gente pode aplicar a vacina de 9 a 26 anos. O ano que vem, parece que vai estar disponível na rede pública também para 9 a 10 anos, para as meninas também. Em alguns países, né, na Austrália, alguns países da Europa, já estão fazendo nos meninos também. Na verdade, como é uma doença sexualmente transmissível, então o ideal é que se vacinassem homens e mulheres, né? Porque você não vai ter uma doença sexualmente transmissível só na mulher ou só no homem, né? Então, o ideal seria que vacinassem os dois. Só que é uma coisa que não é barata. Então, hoje, estão pegando, já estão tentando vacinar esse ano 5.200.000 mulheres, acho que é a meta do Ministério da Saúde para esse ano. E eu acho que a tendência, o ano que vem já vai aumentar para as meninas de 9 a 10 anos, e eu acho que a tendência vai ser eles aumentando e, de repente, depois pegarem os homens também. E a prevenção, na verdade, é a chave de tudo. A gente prevenindo com a vacina, prevenindo com o preventivo, com a camisinha, né? Uma outra coisa que é muito importante, não é porque você fez o uso da vacina que você vai parar de colher o preventivo, o Papa Nicolau. Por quê? Porque você está sendo prevenida contra 4 tipos só de HPV. E se você tiver uma lesão por algum outro tipo? A gente não vai saber, só se você fizer o Papa Nicolau. Então, com o Papa Nicolau, ele é colhido direitinho, na rede pública você pode fazer.
na rede privada, na rede pública. Então, se você colher o seu preventivo e tiver uma lesão por HPV, vai vir descrito, né? A lesão de alto grau, lesão de baixo grau. A lesão de alto grau até a gente já considera um carcinoma localizado, um câncer localizado. E aí você vai ser encaminhado para a colposcopia, que até a gente vai conversar daqui a pouco com um médico que é colposcopista referência na nossa região, Dr. Cláudio Pesce, ele vai falar sobre isso. E na colposcopia a gente vai fazer a biópsia daquela lesão. E aí sim a gente vai ver se tem mesmo, e às vezes até não tem lesão. Ou mesmo, quando você faz a biópsia, a lesão é tão pequena que você cura. Você tem cura. Então, é uma coisa que você não precisa morrer de câncer de colo de útero se você tem na sua mão toda uma ferramenta, né? Tem a vacina, tem a camisinha, tem o Papa Nicolau, que para mim eu acho que é até o mais importante, né? Que vai mostrar se tem lesão precursora ou não. E tem uma outra coisa. Por que a gente pede tanto para a pessoa fazer todo ano? Porque se você tem uma lesão por HPV, essa lesão, até ela se transformar num câncer, ela pode levar anos, entendeu? Então você tem como, nesse período de anos, você tem como colher o Papa Nicolau e descobrir se você tem alguma lesão ou não. E depois ter uma vida normal. Ah, eu descobri que eu tenho um câncer de colo de útero. Se você descobriu numa fase inicial, você vai ser tratado e vai ter uma vida normal. O que não pode é você deixar aquela doença avançar, que tem casos de gente que nunca fez o preventivo, ou então vira e fala: ah, eu não vou olhar o preventivo porque eu não estou sentindo nada, eu não tenho corrimento, eu não tenho coceira. Mas o preventivo, ele não é para tratar esse tipo de coisa. O preventivo é para prevenir contra o câncer de colo de útero. Então, é aquilo, a gente postergar, deixar para depois uma coisa que a gente pode fazer agora. Então, eu vou entrar agora, a gente vai dar uma pausinha e a gente vai entrar com o Dr. Cláudio Pesce explicando sobre colposcopia.